Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula aqui agora então, nós vamos estudar as tipologias dos apoios, tá? Lembra que eu falei lá que a gente tem a parte de superestrutura e tem ali os apoios, né? Que podem ser de neoprênio, mais usados, mas existem outros. Então a gente vai ver um pouco disso aqui agora, tá? Então vamos lá. Tela 1, a gente viu que as pontes eram divididas em três partes, que era a infraestrutura, a mesoestrutura e a superestrutura. E aí o aparelho de apoio ele é o que? O elemento colocado entre a meso e a superestrutura destinado a transmitir as reações da superestrutura e ao mesmo tempo permitir determinados movimentos da superestrutura. Tá? Era esse elemento. E a infraestrutura era a parte da ponte destinada a receber as ações transmitidas para o solo. Né? Beleza, então os aparelhos de apoio eles vinculam parte da superestrutura permitindo movimentos previstos. Sendo eles o que? Esses movimentos? Por esforço, por proteção, quando tem lá o tracionamento dos cabos, a estrutura se desloca. Variação de temperatura, né? Variação de temperatura, a estrutura se movimenta. Retração do concreto também, a estrutura se movimenta. Então, tais ações modificam até as dimensões dos elementos, tá? Um aparelho de neoprene, por exemplo, retangular assim, às vezes ele pode ficar angulado assim, ó. Por quê? Porque a estrutura se movimentou para cá, tá? Então, essa é a função deles. Eles vão transmitir os esforços lá para a mesoestrutura, né? E vão permitir também essas movimentações. Estruturas de pontes ou grandes construções devem funcionar de acordo com as hipóteses previstas em cálculos. Os aparelhos de apoio, então, devem estar adequados às hipóteses de cálculo. Movimentos possíveis: rotação, translação. Né? A estrutura ela pode tender a rotacionar em torno desse nosso ponto, é como se fosse uma rótula, né? E também permite translação, movimentação em determinada direção. Essas articulações, tá, dos aparelhos de apoio, elas podem ser articulações fixas, móveis ou elásticas. Fixa permite apenas rotação. A móvel permite tanto rotação quanto translação. E a articulação elástica permite a rotação e a translação. A gente vai ver agora mais à frente cada uma delas depois, tá? Os aparelhos de apoio eles podem ser constituídos de diversos materiais, né? Então, pode ser feito de apoio metálico, usados em articulações fixas e móveis. Um problema deles é a questão da corrosão, então exige maior manutenção, né, que está aqui. Né? Tem que ter um certo tratamento anticorrosivo, né? Passar ali um primer, uma tinta protetora e tudo mais, principalmente se for uma ponte que está na região marítima. Né? E eles são desse jeitão aqui, ó. Tá? Muito comuns, tá? Em pontes metálicas e tudo mais, ó. Ele vai permitir uma certa... Às vezes ele permite só rotação, tá? Às vezes ele permite translação. Então esse aqui, ó, permite rotação em torno desse eixo, né? Então olha só, aqui vai permitir rotação. Nesse formato, tem esse formato aqui também, tá vendo? Tem essa curvinha aqui, ó. Aí ele pode balançar para cá ou para cá, fica como se fosse um pêndulo ali, né? Tem até um apoio depois que a gente vai ver que ele chama realmente pêndulo, mas nesse caso aqui é um apoio metálico, tá? Do tipo fixo, olha só. Esse aqui é do tipo fixo, ou seja, ele permite só rotação, mas a estrutura fica fixa aqui. E a gente tem ele do tipo móvel, tá? Que ele permite a rotação e também a movimentação, como se fosse uma rodinha aqui de baixo. Isso aqui bem estranho, né? Mas a estrutura pode se movimentar aqui e a engrenagem vai rodar aqui, vai permitir... É claro que não é aquela movimentação brusca, né? Vai movimentar 2 metros para frente. É coisa milimétrica, centímetros, tá? Mas vai permitir essa movimentação sim, ok? A gente pode ter aparelhos de apoio feitos de concreto, né? Apesar de parecer que no concreto não permite isso, mas permite. Usado em articulações fixas e móveis, constituem a própria estrutura, ou seja, o mesmo material concreto que vai ser usado. Tipos usuais: de contato ou de superfície, a Messner, eu nunca aprendi a falar esse nome, a Freycinet e o pêndulo de concreto. Vamos ver qual é um deles aqui, ó. Eles se dividem então do tipo fixo e do tipo móvel. Tipo fixo só permite rotação, móvel permite movimentação. Aí a gente tem as articulações de contato de superfície, a Messner aqui, não sei como é que fala isso direito, sinceramente, e a Freycinet e o pêndulo de concreto como tipo móvel, tá? Aparelho de contato de superfície. Contato de superfície, na verdade. Ele vem para cá, ó. Ele apresenta uma superfície convexa, vai ficar mais fácil de entender na imagem, essa aqui, ó. Então a gente tem uma superfície convexa e uma côncava, com um raio ligeiramente maior do que a convexa aqui. A côncava aqui tem um raio maior, tá? As superfícies requerem uma atenção especial devido à distribuição dos esforços. Usa-se geralmente placas de chumbo e aço nessa superfície.
Então, basicamente, esse negócio vai ficar aqui por cima com uma folguinha aqui, ó, tá? E aí, ele pode se movimentar, rodar para cá ou para cá, dar aquela, como se fosse uma cadeira de balanço, né? Pensa na analogia com a cadeira de balanço, ele pode vir para lá, para cá, aqui, ó, né? E aí, aqui, né, como tem um desgaste, né, mecânico, aqui normalmente é colocado chapa de aço, uma chapa de chumbo aqui, ó, entre as superfícies para permitir essa rotação, então, tá? Bom, essa forma que vai funcionar, então, esse apoio de contato de superfícies. É o contato entre duas superfícies com uma folguinha, lembra que uma cadeira de balanço. A Mesnager, né? Enfim, ela é da seguinte forma, tá? É bem estranho. Vence com a armadura. Aqui ocorre um afunilamento da armadura nessa região aqui, ó. E aí o que acontece? Dois cortes, né? Corte A e corte BB, ó. Corte BB aqui, a seção normal, e aqui no corte A, ó, só mesmo aqui, ó. Isso aqui se prolonga para lá assim, né? Nessa região aqui, ó, de concreto com armadura transpassando. Curiosidade aqui é que nessa parte aqui, ó, o concreto aqui, ele não tem função estrutural, ele só tem função de cobrimento para proteger esse aço. Então, quem vai resistir a todos os esforços que estão sendo transmitidos aqui é essas barras de aço colocadas aqui nesse formato, nesse detalhamento meio que em X, né? Então, aqui vai permitir uma certa movimentação nesse sentido, tá? Claro que ela é bem pequena. E o aço tem que resistir a todos os esforços, transmitir os esforços para essa parte de baixo aqui. Isso aqui é concretado tudo de uma vez, tá? Então, beleza, isso aqui é a articulação Mesnager, ó. Existe um estrangulamento em uma determinada região, o concreto não possui função estrutural, apenas de proteção da armadura, e a armadura deve resistir a toda reação transmitida. A Freycinet ela é muito parecida, só que aqui já é diferente, aqui o aço já não contribui. O que vai contribuir é que a gente tem o concreto, um estrangulamento do concreto na seção, mas o concreto tem que resistir a todos os esforços transmitidos e ainda permitir essa movimentação. E aí se a gente olhar aqui, ó, as tensões, distribuição de tensões nessa seção, a gente observa que ocorre aqui também um afunilamento das tensões, né? Uma concentração de tensões muito alta aqui. Então a gente tem que ter um concreto bem resistente e a estrutura tem que trabalhar monoliticamente aqui. Tá? Aqui a gente tem inclinação, que é recomendado, tudo mais, algumas recomendações construtivas, né? E é isso. Às vezes posso ver alguma fissurinha aqui, ó. Fissura devido à carga móvel se fecha com a carga permanente por causa da fluência do concreto, tá? Então a fissura ela meio que se fecha sozinha aqui. Mas aí tem que ser projetado para resistir, né? Nesse pedaço aqui, ó. Então existe um estrangulamento em determinada região, assim como na Mesnager lá, né? Porém o concreto resiste a toda reação. Ocorre um efeito de cintamento provocado pelo alargamento das seções vizinhas. Recomendado colocar armadura quando a seção horizontal possui uma reação horizontal 1/8 da vertical. Então, quando tiver uma reação horizontal aqui, ó, muito grande, né? Aí tem que colocar uma armadurazinha, tá? Opa, o que eu tô fazendo aqui? Passando demais aqui. Né? E a gente tem que ter também uma armadura de fretagem, tá? O que é essa armadura de fretagem? É a mesma lá em blocos, que em blocos de concreto armado também acontece. Que é o que? Uma armadura como se fosse uma cinta. Porque aqui, ó, como vai ter um... Pensa aqui, ó, imagina o seguinte. Quando você... Vamos pensar numa mangueira d'água aqui, uma mangueira mais grossa. Você afunila isso daqui. Na hora que a tensão passa aqui, ó, que a água passa, ela sai toda espalhada, né? E a tendência é fazer o quê? É tentar explodir isso daqui, ó. Pensa que a gente começa a aplicar uma carga, né, num filamento, uma peça de borracha, uma carga muito alta aqui. E a tendência de acontecer com essa peça de borracha é isso daqui. Então tem essa armadura aqui lateral, que a gente chama de armadura de fretagem, de fretamento, para impedir que isso daqui sofra um colapso, sofra deformações e desplacamentos aqui lateralmente, tá? Então armadura de fretagem para resistir ao esforço que a gente chama de fendilhamento, ok? Beleza. Outro tipo que a gente tem é o pêndulo de concreto, vinculado à estrutura por meio de uma das 3 articulações anteriores, placas de chumbo e elastômero. Então o pêndulo de concreto ele pode ser dessa forma aqui. Ah, parece com a Mesnager, parece com o Freycinet que a gente acabou de ver, né? Mas o pêndulo, aqui a gente só tem um, ó, um estrangulamento e pronto, acabou. O pêndulo ele tem 2, tá? Até pode ser aquela de superfície de contato lá, né? Ó. Tem em cima e tem embaixo. Tem em cima e tem embaixo. Tem em cima e tem embaixo. Aqui pode ser neopreno em cima e embaixo, tá? Por isso que chama de pêndulo, mas ele pode ser articulado de concreto. Articulação de contato, perdão. A Freycinet, a Mesnager é a placa de chumbo aqui, ó. Aqui, na verdade, nem neopreno, não. É a placa de chumbo, tá? Perdão, falei errado. Tá? E aí ele funciona dessa forma. E por fim, aqui a gente tem os aparelhos de neoprene, tá?
Nome aí comercial de um elastômero à base de policloropreno. Esse material tem uma modo de velocidade muito baixo, então ele se deforma muito fácil, né? Ele é muito resistente, mas ele se deforma muito fácil, tá? Pensa na curva do modo de velocidade do concreto, é um negócio assim, né? Dele é um negócio bem assim, bem baixinho. Tanto transversal quanto longitudinal. A tensão normal de compressão de serviço da ordem da grandeza do concreto, interessante que ele se deforma muito, mas ele aguenta esforços de compressão, né? Da magnitude do concreto. Tanto é que os dois materiais podem trabalhar juntos, né? Nenhum vai romper primeiro que o outro. Na verdade, sim, são muito próximos. Então, se for romper, vai romper os dois juntos, né? Basicamente. E tem muita resistência à intempérie, né? Principalmente em relação aos de aço. Por quê? Porque isso aqui não sofre corrosão, não sofre nada do tipo, tá? Mais desgaste mecânico mesmo. Então, resumão aqui, ó. Baixo modo de velocidade, tensão normal de compressão de serviço semelhante do concreto e elevada resistência a intempéries. Menor manutenção do que o aço, manutenção comparada do concreto. Modo de velocidade, grande deformabilidade transversal, resulta em articulação elástica aqui. Então, olha só. Para pequenas intensidades de reação, pode ser usado placas de neoprene simples. Casos usuais de pontes, use-se placas intercaladas com chapas de aço. Como que funciona isso? Se a carga for muito baixa, ele pode ser assim, ó. Ele vai ter essa movimentação, porque tem esforço horizontal, né? Deformação transversal e longitudinal. Mas se a carga for simples, ele pode ser uma placa de neoprene simples mesmo, só com uma borracha entre aspas, né? Porque é um elastômero. É uma borracha, né? Aqui neoprene simples, ó, sujeita a carga de compressão. Mas se a carga for muito alta, a gente usa o que a gente chama de neoprene cintado ou fretado, que é a placa de neoprene com chapas de aço intercaladas, formando camadas para ajudar a resistir melhor aos esforços. Então ela funciona assim, ó. Isso aqui é dimensionado, tá? Quantas chapas, a altura e tudo mais. Eu vou ter chapas com espessuras, determinadas espessuras, entre o nosso material para aumentar a resistência aos esforços, beleza? Então, olha, ó, quando se quer diminuir as reações horizontais em determinados apoios, pode-se usar o neoflon, que é uma variante aí que do neoprene. Ele é um composto, tá? Que é o neoprene associado ao teflon, tá? Resina sobre altas tensões apresenta baixo atrito, tá? Então, olha só, tem uma articulação de tipo fixo aqui. E aqui eu tenho um material aqui, ó, por cima aqui, que ele permite um maior deslizamento, tá? Ó, articulação elástica deslizante, ó, parte superior, chapa de aço comum revestida na face inferior por uma folha de inox e parte inferior, aparelho de apoio de neoprene revestido pela face superior é uma folha de teflon, que é esse equipamento aqui que tem um menor atrito e permite um maior deslizamento, tá? Para diminuir as reações horizontais. Aí a gente tem também alguns aparelhos de apoio especiais, que é uma mistureba de um com o outro, tá? E dependendo do projeto, né, podem se projetar apoios específicos. Então, classificação, são aqueles que não se enquadram nos tipos anteriores, os mais usuais. Utilização, quando as intensidades das cargas são grandes demais, tem até o panelinha aqui, a gente vai ver, para se usar os tipos de aparelho convencionais, ó. Aparelho de apoio de neoprene em panela, pot bearing, e o Teflon, que é o Hudflon, que a gente chama. Esse aqui em panela, por quê? Porque olha só, interessante, ó, tem a borracha aqui dentro, se fosse um neoprene normal, e tem aqui um anel, uma parte aqui, ó, tem um anel de vedação, uma parede aqui que a gente chama de panela, porque lembra uma panela mesmo, é como se o aparelho ficasse aqui dentro, mas para gerar que os esforços vão ser muito grandes para impedir esse comportamento, movimentações, coloca-se ele revestido por essa chapa de aço. Então é como se fosse uma parede de neoprene dentro de uma panelinha, né? Teoricamente falando assim, né? Entre aspas aí. Que é então que o fundo da panela, a parede da panela, tá? Que é então esse material aqui. E a gente pode ter esse aqui também, ó, metálico com teflon. É um aparelho aqui, ó. A gente tem uma vedação de borracha, móvel em todas as direções, superfície esférica aqui, ó, como se fosse aquela do superfície de contato. A gente tem uma camada deslizante desse material sobre uma camada de cromo duro, tá? Então, um aparelho aqui que tem diversas camadas, a movimentação interna aqui, ele é um aparelho mais incomum, né? Um tipo de aparelho de apoio mais incomum, mas que às vezes pode ser necessário, dependendo da magnitude dos esforços aí também, tá? Tem um exemplo de aparelho de apoio neoprene em panela instalado no apoio central de um viaduto, tá? Então tem o apoio aqui, né? E aqui tem uma panelinha na qual ele está dentro. Não dá para observar direito na imagem, mas era para ser isso, tá?
Outra parte das pontes são os encontros, né? Elementos de transição entre a estrutura da ponte e o terrapleno, tá? A nossa estrada, o grade da rodovia. Tem função de dar suporte para a ponte, proteção do aterro contra a erosão, suportar a carga vertical e horizontal da ponte e a do aterro. Então, isso daqui, ó. O encontro é essa parte aqui, ó, formada aqui, construída aqui, ó. Pode servir para arrimar o impulso de solo aqui, né? Essas alas aqui, o encontro. É a parte final aqui da nossa ponte, tá? Encontros possuem um paramento frontal, alas laterais, longitudinais e inclinados transversais. Então, é todo esse conjunto. Alas podem ser ligadas ou desligadas dos paramentos frontais. Então, a nossa ala, ó, ela pode ser da seguinte forma. Ela pode ser desse formato aqui, ó, muro em retorno, muro frontal, alas longitudinais. Tá? Ela pode ser levemente inclinada com onda da inclinação e alas transversais. E aí aqui o impulso de solo ela ajuda a combater. Ela pode ser fechadinha ou aberta. Tá? Vai depender das características do projeto, das características do aterro e reaterro, enfim. O aterro compacta de forma acentuada, gerando recalques, que provoca incômodo no tráfego. Todo mundo já deve ter passado, né? Sempre em pontes tem, você vai vir com o carro aqui e aqui tem um desnível, né? Por quê? Porque o solo aqui, ó, sobre o aterro coesivo, acabou que ocorreu um recalque do pavimento devido ao solo aqui não ser muito bom, tá? No encontro aqui, ó, aqui tem um encontro, a ponte, e aí aqui forma esse degrauzinho que gera um desconforto, né? Você passa aqui, dá um baque, né? A gente sente no veículo, né? Forma essa depressãozinha aqui. O que pode ser feito para corrigir isso, para tentar amenizar isso? Fazer, ó, uma laje, que a gente chama de laje de transição rígida e apoiada ao longo de uma extensão, tá? Então a gente vem aqui, ó, comprimento aqui de 8 a 15 metros, a gente faz uma laje bem rígida, tá? Uma laje bem rígida, com a inclinação. Aqui vai ter um bloco, uma sapata de fundação para ela ser apoiada, tá? Sobre o aterro, tá? E a gente cria meio que essa transição já inclinada, de forma que já vem da rodovia, já tem uma leve subidinha aqui, e não vai ter aquela diferença de gritante aqui, que a gente passa, gera aquele desconforto, né? Então fazer essa laje rígida para suportar a carga dos veículos, de forma que ela se apoia aqui no encontro e também numa fundação feita para ela, pode ser sapata, pode ser bloco, enfim, pode ser... vai depender do tipo de solo e tudo mais aí, tá? Os pilares, né? Pilares são classificados em 3 tipos também nas pontes. Maciço, de estrutura reticulada, que são os pórticos, de estrutura formada por lâminas, são os pilares parede que a gente estuda lá em concreto armado. Pilares pode ser pilares antigamente, né? Era feito de pedra, né? Que estrutura em arco, esse aqui seriam os pilarezinhos, né? Os nossos pilares. Os pilares bem antigamente, né? Extremidades em cunha revestida de pedra para proteção contra desgaste, né? Às vezes podia ter o pilar, né? E ele revestia ele com pedra para poder evitar desgaste aí. Pilares de estruturas reticuladas ou estruturas formadas por lâminas, que são os pilares paredes, né? Aqui, ó, um pilar maciço, grandão assim, que é o pilar paredes, quando essa dimensão aqui é 5 vezes maior que 5 vezes a dimensão menor. Pilares com 2 colunas, esse aqui é o mais comum no Brasil. E a gente tem aqui em cima uma viga de capeamento ou uma travessa, que é uma viga de travamento para poder travar esses pilares aqui. E com 3 ou mais colunas, mais pilares, né? Em tabuleiros mais largos, né? Tiver mais de uma longarina aqui. Então aqui, ó, e 3 aqui, isso aqui seria a fundação, tá? O nosso pilar, ele pode ser um pilar parede vazado, né? Até porque com maior dimensão maior aqui na base, mais esforço, aqui em cima menos. E aqui ele tem uma inércia elevada, né? Porque a inércia dele depende dessas 2 dimensões aqui, tá? Ele pode ser sim, para economizar material. Ele pode ser um pilar parede enrijecido, como se fosse um perfil I. E pode ser em formato de pórtico. A gente tem os elementos aqui. Tem esses elementos de travamento, né? Para diminuir o comprimento de flambagem desse nosso material, desse nosso pilar aqui, né? Para ter esses travamentos. E aqui em cima uma viga de travamento, tá? Pilar, viga de capeamento travessa, 2 aqui, ó. Fundação e as vigas intermediárias. Pilares de estruturas reticuladas podem constituir uma ou várias colunas independentes ou pórticos espaciais, comum em viadutos urbanos. O mais utilizado é o pórtico de 2 colunas até 14 metros de altura. Estruturas altas demandam a redução de pilares na região do pórtico, pois demandam travamentos intermediários, que é aquilo que a gente viu anteriormente aqui, né? Mesmos conceitos de concreto armado lá, de flambagem e tudo mais. Algumas seções usuais de pilares aqui, ó, pilares mais comuns são essas. E aqui pilares paredes, umas seções bem loucas aí, né?
E pode ter seções diversas, né, em função da arquitetura, que o arquiteto vai querer, tá? E as fundações, segundo a NBR 6122 de 2010, na verdade 2010 não, né? Eu não mudei meu slide, mas essa norma aqui já atualizou, tá? 2019, 18, 19, se não me engano, ela sofreu atualização. Acho que foi 2019, passado mesmo. Vou mudar isso aqui depois. Fundação direta, distribuição das cargas sobre a base do elemento. Viável quando a tensão admissível do solo é de no mínimo 300 kPa. Terreno não sujeito a recalques. Pode usar sapata, né? Tanto rígida quanto flexível. Para fundação das pontes. E as indiretas, né? O atrito lateral é levado em consideração, madeira, concreto ou aço. E aqui diversos perfis, né? Perfis simples e perfis compostos. Esses aqui, bem legais na disciplina lá de estruturas metálicas, né? O professor gosta de fazer uns perfis assim, né? Compostos, para calcular um monte de coisa, se resiste ou não, né? Esses perfis bem loucos. Tacas, então, com esse tipo de perfil aqui, ó. Perfis soldados aqui, né? Soldados aqui formando essas estruturas. Para aqui, ó. Porque aqui, ó, eu tenho atrito aqui, 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 né? Numa estrutura dessa, ó, eu tenho atrito lateral em todas as faces, né? Então, minha área lateral aqui, ela aumenta. Então, eu tenho mais atrito lateral. Consequentemente, eu preciso ter uma fundação menos profunda para resistir aos esforços. E tem o atrito de ponta lá também, né? Aqui, ó, os exemplos comuns, né? Estaca, os tipos de estaca que a gente tem. Estaca escavada, estaca franque, estaca tubada, né? Enfim, as mesmas que a gente estudou lá na disciplina de fundações. Ok? Estou mostrando a imagenzinha final aqui. E era isso então, para a gente encerrar essa aula, né? Essa parte de slide, ok? Espero que tenha ficado claro, consegui entender. Sei que é chato a parte de slides, né? Até cansativo, mas a gente tem que ver, então tá aí. Valeu? Obrigado e até a próxima.